Então, pronto. Bom dia a todos e a todas, a banca, o candidato, aos demais aqui presentes, para a gente dar continuidade ao processo seletivo do concurso para Magistério Superior, vaga MC 047 em Pesquisa Transnacional em Farmacologia de Doenças Não Comunicáveis. Então, nós vamos dar agora início à etapa de prova didática. E aí tenho o prazer de convidar o candidato Lucas Silva Franco para fazer a sua apresentação. Tá certo, Lucas? São 8h30, você pode começar. Só lembrando de falar para o microfone para poder... Tá? Ih, ótimo. Bom dia a todos, tanto no modo presencial quanto no modo remoto. Meu nome é Lucas Silva Franco. Eu vou apresentar hoje a aula intitulada Oportunidades e Desafios de Pesquisa Translacional em Doenças Crônicas Não Transmissíveis, como parte da avaliação no concurso em Pesquisa Translacional em Doenças Não Transmissíveis no Instituto de Ciências Biomédicas. Então, aqui tem um sumário da aula. Vocês podem acessar também pelo QR Code o plano de aula e também a lista de exercícios associados a essa aula. O sumário consiste, então, numa introdução à pesquisa translacional, que vai ser feita inicialmente. Depois vai ser discutido um pouco das etapas de desenvolvimento de fármacos, os desafios na pesquisa translacional, e depois vou falar um pouco sobre as pesquisas translacionais em doenças crônicas não transmissíveis, abordando alguns temas específicos, sendo a medicina de precisão, reposicionamento de fármacos, fármacos multialvo, anticorpos monoclonais e novas tecnologias. Bom, então a pesquisa translacional ela tem como objetivo principal fazer uma conexão, né, entre as pesquisas de bancada, as pesquisas biomédicas básicas, com o leito, as pesquisas clínicas e posteriormente atingir a sociedade, promovendo novas políticas de saúde pública, impactos positivos na saúde dos pacientes, da população de uma forma geral. Então, para realizar esse fluxo da bancada para o leito, do leito para a comunidade, nós temos então a convergência das pesquisas, a pesquisa básica e a pesquisa clínica, o que vai resultar num ciclo de inovação. Temos também a transformação das descobertas. As descobertas em ensaio pré-clínico, elas são traduzidas para descobertas clínicas e tratamentos práticos para os pacientes, intervenções terapêuticas, e também o atendimento às necessidades de saúde. Então, todo esse ciclo ele ocorre considerando doenças que têm o tratamento negligenciado ou necessidades médicas não atendidas, ou então que a terapia tem alguma insuficiência em referência a efeitos adversos e assim por diante. Bom, então, para fixar, existe uma diferença bastante significativa entre a pesquisa básica e a pesquisa translacional. No entanto, elas são complementares no que se refere ao desenvolvimento de fármacos e a pesquisa em doenças crônicas não transmissíveis. Então, a pesquisa básica ela estuda mecanismos biológicos fundamentais sem o foco imediato em aplicações práticas. Além disso, do ponto de vista de produção de novas substâncias bioativas, também estuda metodologias de obtenção de novos compostos e, no sentido da pesquisa translacional, objetiva-se juntar esses conhecimentos para desenvolver, então, novas intervenções terapêuticas, sejam elas de tratamento, diagnóstico, intervenções cirúrgicas e assim por diante. A pesquisa translacional ela é estruturada em etapas, sendo as etapas de T0 a T4, frequentemente divididas na literatura, onde a T0 se refere às pesquisas biomédicas básicas, às descobertas científicas iniciais, que não necessariamente têm o perfil translacional a princípio.
No entanto, a interação das pesquisas, das descobertas científicas em T0 com demandas clínicas, demandas de saúde pública, elas podem, então, motivar com que cientistas interajam com a indústria para atingir a etapa T1. A etapa T1, ela tem o objetivo principal, então, em transformar as descobertas científicas básicas em conceitos e terapias testáveis. Então, nessa etapa, é crítico termos uma hipótese científica e que essa hipótese científica possa ser confirmada e, então, gerar uma intervenção potencial, que será realizada inicialmente na etapa T1, que se refere aos estudos de fase clínica 1, inicialmente, onde nós temos um estudo de perfil de segurança inicial. Bom, então, para fazer essa transição entre a etapa T0 de pesquisas básicas e a etapa T1, onde nós temos as primeiras aplicações clínicas, os biomarcadores são essenciais na pesquisa translacional. Então, biomarcadores, eles são definidos, essa é uma definição do NIH, que é uma característica que pode ser objetivamente medida e ela é um indicador de processos biológicos, sejam eles normais, processos patogênicos ou respostas farmacológicas. E aqui tem somente um exemplo onde ocorre uma translocação cromossomal entre os cromossomos 9 e 22, gerando um gene que ele está expresso em 99% dos casos de leucemia mieloide crônica, que é o gene BCR-ABL, uma proteína mutante que é causadora da patogênese dessa doença. Então, isso é um exemplo de biomarcador. Obviamente, os biomarcadores podem ser moléculas, podem ser atributos genéticos, como, por exemplo, essa translocação, podem ser achados de imagem em exames clínicos, podem ser aspectos fisiológicos, como a pressão arterial, frequência cardíaca, enfim, diversos indicadores. E, ao se quantificar esses biomarcadores em cenário clínico, nós temos, então, uma hipótese de que a modificação desses biomarcadores por intervenção farmacológica pode gerar uma inovação terapêutica. Então, esse processo é longo, aqui representado pela figura esquemática à direita. A pesquisa básica inicia com um número de substâncias na casa dos milhares, frente a uma hipótese de tratamento, e ela vai sendo filtrada ao longo dos estudos clínicos e das etapas de desenvolvimento de pesquisa translacional, a chegar a uma substância. Nesse caso, o que está demonstrado na imagem é o imatinib, que foi o primeiro fármaco da classe das inibidores das proteínas quinases, aprovado pelo FDA, que justamente tem como o mecanismo de ação a inibição dessa proteína BCR-ABL. Bom, então, uma vez tendo um biomarcador que sugere participação em uma patogênese, uma fisiopatologia, nós, então, desenvolvemos em etapa T1 um produto que será avaliado em ensaios de fase clínica 1 enquanto a sua segurança, para, então, entrar na etapa de desenvolvimento de pesquisa translacional T2, aonde verifica-se a eficácia dessa substância em um primeiro momento e a segurança, considerando um grupo maior de pacientes. Na etapa T1, referente à etapa de fase clínica 1, nós temos normalmente indivíduos saudáveis, que são estudados, que são utilizados de forma voluntária, considerando conceitos de pesquisa ética e avaliação de comitês de ética. Já em segunda instância, na etapa T2, que se refere às fases clínicas 2 e 3, nós temos pacientes, em um primeiro momento, em escala reduzida, em centenas de pessoas, e nos estudos de fase 3, já com milhares de pessoas em estudos multicêntricos. Nos ensaios de pesquisa translacional T2, alguns conceitos são importantes, como a prova de conceito, os desfechos, ou endpoints na literatura, e a segurança. Bom, aqui nós temos um esquema representativo dos estudos de fase clínica 1, 2 e 3, e os ensaios de pesquisa translacional em T2, que são os ensaios clínicos de validação, eles se referem às fases 2 e 3. Como eu mencionei anteriormente, nós temos na fase 2 centenas de participantes, e na fase 3, poucas centenas para casos de doenças raras, ou então milhares de participantes, idealmente em estudos multicêntricos.
Na fase 2, nós temos a avaliação da eficácia e também determinações de dose para depois ser estudado em estudos multicêntricos com uma gama populacional expandida. Na fase 2, ela é dividida em duas fases, normalmente a fase 2A e 2B. A fase 2A, ela visa confirmar a segurança observada na fase 1 em uma população ampliada e agora de pacientes, e estabelecer doses iniciais seguras para verificar a eficácia dessa nova terapia. Então, na fase 2B, que é confirmada, que é validada o potencial clínico dessa nova intervenção terapêutica. Então, e isso é denominado estudos de prova de conceito. Então, na fase 2B, nós temos a prova de conceito relacionada ao mecanismo de ação da nova substância e que normalmente está correlacionado com a modificação do biomarcador identificado nos estudos primários. Já em fase 3, alguns desfechos são importantes para comprovar a eficácia e segurança dessa substância em população ampliada. Normalmente, em casos de doenças graves, são observados o aumento da sobrevida. Em caso de doenças como a hipertensão arterial sistêmica, é observado a diminuição das pressões arteriais sistólicas e diastólicas. E os desfechos primários estão envolvidos diretamente com o benefício do paciente. Já os desfechos secundários, eles estão associados a, por exemplo, melhoria da qualidade de vida e algumas vantagens terapêuticas em relação a esses tratamentos, como, por exemplo, redução de efeitos colaterais, melhoria em biomarcadores e assim por diante. E, é claro, durante todas essas etapas de pesquisa translacional, a segurança é observada, e sendo que, nos estudos de fase 3, é um ponto essencial observar o desenvolvimento de efeitos adversos tardios em uma população aumentada com variabilidade genética maior, devido à sua característica de estudos multicêntricos. Bom, as duas últimas etapas da pesquisa translacional, agora já mais envolvida com o setor governamental, com dados de epidemiologia, ministérios de saúde dos países envolvidos na pesquisa, eles estão associados, então, à implementação na clínica, na etapa T3, desses tratamentos validados, na etapa T2, e na etapa T4, os dados epidemiológicos são coletados, estudos observacionais são realizados justamente para poder medir a efetividade dessas novas terapias em larga escala. E, obviamente, esses dados são utilizados posteriormente para melhorias de políticas de saúde pública e observação de segurança em estudos de farmacovigilância. Sendo que os grupos demográficos distintos, diversos, são a chave para a observação desses estudos, como, por exemplo, observação de polimorfismos em pacientes, que pode influenciar o metabolismo dessas substâncias e assim por diante. Bom, então aqui é uma segunda representação das etapas de estudo de pesquisa translacional. Agora, essas setas em azul no centro do slide, elas representam bem um dos objetivos principais da pesquisa translacional, que é o fluxo bidirecional de informações. Então, não é somente quando se chega a uma intervenção terapêutica que se obtém um feedback, uma retroalimentação de informações sobre a eficácia e segurança dessa terapia. Também a troca de informações entre as etapas iniciais de pesquisa básica e depois os estudos iniciais de segurança em humanos de fase 1. Existe trocas de informações entre as fases T2 e T1, por exemplo, para a modificação de uma indicação terapêutica de uma substância no decorrer dos estudos clínicos, como eu vou mostrar em um exemplo posterior. Também temos a fase T3 e T2 devem conversar para propor melhorias no perfil terapêutico das substâncias em questão de índice de seletividade, efeitos adversos e assim por diante. E, por fim, o impacto na saúde pública, que vai refletir novas demandas do ponto de vista de inovações terapêuticas. Um dos principais desafios da pesquisa translacional é o denominado Vale da Morte, aonde nós temos que, na translação entre a pesquisa básica e a pesquisa clínica, há uma taxa de fracasso nos projetos de desenvolvimento de fármacos altíssima.
em aproximadamente 95% de acordo com esse estudo demonstrado à direita, e custos de desenvolvimento nessa etapa translacional, eles giram em torno de US$ 1 bilhão para cada nova entidade química que possa ser uma substância terapêutica. Aqui no gráfico à direita, são dados de 4 indústrias farmacêuticas que demonstram a taxa de progressos que estão terminados em andamento ao longo das fases clínicas. E podemos observar que a taxa de falha ela é majoritária nas 3 primeiras etapas: seleção do candidato a fármaco, ou seja, relacionado aos estudos pré-clínicos, os estudos de fase 1, ou seja, falhas associadas à segurança, e os estudos de fase 2, onde nós temos falhas associadas à eficácia. E aí é importante destacar que a falha nessa translação hoje é muito atribuída a modelos de doença em estudos pré-clínicos que não conseguem mimetizar na completude, principalmente no que se refere às doenças crônicas não transmissíveis, os fatores, a característica multifatorial dessas doenças. Então, a característica multifatorial das doenças crônicas não transmissíveis são difíceis de ser mimetizadas em modelos de doença, e isso pode resultar em altas taxas de atrito na transição da pesquisa básica para a pesquisa clínica e pesquisa translacional. E isso está diretamente relacionado com os investimentos necessários para avançar nessas etapas. Então, esse gráfico mostra, à esquerda, na linha completa, o número de acadêmicos envolvidos nas etapas de desenvolvimento, desde a identificação de alvos, até o desenvolvimento de ensaios, identificação de compostos ativos, até os ensaios de fase clínica. E na linha pontilhada nós temos os investidores de risco, que são essenciais, assim como as parcerias público-privadas, para que esses projetos possam, então, atingir as etapas de desenvolvimento clínico. E o investimento ele é crescente quanto mais próximos estamos justamente das etapas de estudos pré-clínicos e dos estudos clínicos, pois aí nós temos a necessidade de ensaios padronizados por boas práticas de fabricação, harmonizados pela OECD, e isso requer um investimento maior que muitas vezes a universidade não é capaz de fornecer, então as parcerias público-privadas são essenciais para promover esse ecossistema de inovação. Então, aqui nós temos alguns participantes do arcabouço regulatório em pesquisa transnacional. No Brasil, a RDC 39 de 2008, ela regulamenta a pesquisa clínica, ou seja, ela está diretamente envolvida com a translação da pesquisa básica para a pesquisa clínica. E é muito importante que isso esteja de acordo com os comitês de éticas em pesquisa, seguindo as normativas da Declaração de Helsinki e as boas práticas clínicas para garantir o bem-estar e a ética em relação aos estudos clínicos e o bem-estar dos pacientes. Tudo isso está atrelado a dossiês que são submetidos a esses comitês. Esses dossiês, eles tratam de aspectos toxicológicos, farmacocinéticos e de eficácia pré-clínica dessas substâncias. Nos Estados Unidos, o dossiê principal é o IND. Na Anvisa, são submetidos formulários anexos a essa RDC 39 de 2008. E isso permite, então, nesse cenário, nesse arcabouço regulatório, que as pesquisas possam, então, sair da etapa pré-clínica para a etapa clínica. Aqui é só mais um gráfico em forma de tornado que representa a influência de cada fase no custo no desenvolvimento de um fármaco, que nesse estudo ele é associado a aproximadamente 1,7 bilhão de dólares por nova entidade química, onde a fase 2, que é a fase exatamente da prova de conceito, ou seja, de translação dos estudos pré-clínicos para os estudos clínicos, no que se refere à eficácia, ele é o que tem a maior influência nos custos no desenvolvimento de fármacos atualmente. Então, aqui nós temos uma representação onde as primeiras etapas a academia domina muito bem, que seria ter novas ideias, gerar novas hipóteses para tratamentos farmacológicos, obter novas substâncias bioativas também é algo que a academia domina, assim como os ensaios farmacológicos preliminares. No entanto, quando nós temos que preencher os dossiês regulatórios e a parte de
de escalonamento de fármacos e para adentrar os estudos clínicos, os custos associados a isso, eles são muito grandes, assim como os gargalos do ponto de vista regulatório, que faz com que a pesquisa translacional ela tenha que ser justamente realizada em conjunto com as indústrias e o governo. Então, aqui, um segundo esquema representativo, onde nós podemos ver nesse fluxo de A para B, que as etapas pré-clínicas e de fase 1, elas representam justamente os gargalos do ponto de vista operacional, mas principalmente do ponto de vista financeiro e administrativo, é o principal gargalo no esquema de cima. Sendo que o gargalo científico não é tão desafiador, porque a academia justamente domina essas práticas. E, então, a parceria entre universidade e indústria e, mais importante, em modelos de inovação modernos, como a hélice tríplice, nós temos que a participação do governo também é essencial, até do ponto de vista regulatório e do ponto de vista de que possamos progredir nos estudos clínicos com eficácia e observação às regras, às boas práticas clínicas. Bom, aqui nós temos um estudo que destaca um pouco melhor os participantes do governo, do Ministério da Saúde, principalmente associados ao Ministério da Saúde, na pesquisa translacional. Então, na etapa T1, que é a etapa onde está se desenvolvendo um produto e em transição com os estudos clínicos, uma dos primeiros atores importantes é o INPI, onde normalmente o depósito de patentes relacionadas às substâncias, eles são importantes para angariar recursos de investidores para que possamos, então, fazer os estudos clínicos. Obviamente que se os estudos são fomentados, por exemplo, por fundações de pesquisas como a Fiocruz, que tem o seu investimento voltado do Ministério da Saúde, isso pode ser acordado com os investidores privados para fornecer essas terapias pelo SUS de forma facilitada, ultrapassando algumas questões patentárias. No que se refere à Anvisa, ela regula os estudos clínicos, o início dos estudos clínicos, no que se refere à entrada na fase 1, e depois nós temos outras agências como o Rebrates, que é a Rede Brasileira de Avaliação em Tecnologia de Saúde, que essas agências vão avaliar a importância dessa nova terapia que está sendo sugerida e estudada em ensaios clínicos. O Conitec, que avalia se essas terapias elas são relevantes para a entrada no SUS, e o EVIPNet, que é uma colaboração da OMS com o Ministério da Saúde e já está mais relacionada à etapa clínica. Claro que tudo isso também está bem descrito nas políticas nacionais de saúde, todas disponíveis no Ministério da Saúde e aqui destacadas. Então, dentro desse arcabouço regulatório de inovação, a indústria farmacêutica ela teve um momento, vamos dizer, de crise, ou foi um consenso na literatura científica, no final da década de 90, início dos anos 2000. Isso estava muito atrelado a tecnologias de alto investimento no momento de triagens sistemáticas e química combinatória, que acabou por gerar altos custos sem o retorno financeiro esperado pelas grandes indústrias farmacêuticas, as Big Pharmas. No entanto, nós podemos observar que a tendência atual, no fim da última década e começo dessa década, é que nós temos o retorno ao número de aprovação de fármacos maior do que 50, em torno de 50, onde esse gráfico representa no eixo Y justamente o número de fármacos aprovados por ano e no eixo X cada ano referente às aprovações. E isso foi também impulsionado pelos biológicos, que estão representados pela cor vermelha nas colunas, que tem grande participação atualmente nos fármacos aprovados, não somente as moléculas pequenas, mas também agora os biológicos contribuem para essa retomada da indústria farmacêutica, principalmente porque a retenção de tecnologia associada aos biológicos é muito maior, é muito mais complicado desenvolver biosimilares e, portanto, a indústria farmacêutica também investe nessa área e isso traz um retorno financeiro a longo prazo. Dentro desse cenário, as doenças crônicas não transmissíveis são as principais, o guia principal dessa inovação, onde o câncer, os tratamentos oncológicos estão dentro dos últimos 5 anos como os que têm o maior número de aprovações de fármacos, também as doenças cardiovasculares, as neurológicas, e esse cenário ele
demonstra a importância do desenvolvimento de doenças crônicas, de tratamentos para doenças crônicas não transmissíveis, justamente para promover a inovação no cenário de inovações terapêuticas e pesquisa translacional. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são relacionadas a 75% das mortes não relacionadas à pandemia no mundo, de acordo com dados da OMS de 2021. E aqui nós temos as principais causas: doenças cardiovasculares, câncer, doenças neurológicas e doenças respiratórias crônicas, sendo que as doenças crônicas não transmissíveis, elas são definidas como condições de saúde que são causadas por não são causadas por agentes infecciosos e que têm geralmente longa duração, evolução lenta e são resultados de uma combinação de fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e comportamentais, ou seja, multifatorial. Além dessa mortalidade elevada associada às doenças crônicas não transmissíveis, ela também tem uma parcela significativa na contribuição para mortes prematuras, ou seja, para aqueles indivíduos com menos de 70 anos de idade. No Brasil, os dados do Ministério da Saúde de 2019 mostram que aproximadamente 42% das mortes prematuras em indivíduos de 30 a 69 anos são causadas pelas doenças crônicas não transmissíveis. Então, a medicina de precisão, ela tem contribuído muito para o tratamento das doenças crônicas não transmissíveis através de estudos genômicos, através de identificação de biomarcadores que são correlacionáveis com a fisiopatologia das doenças. Aqui o exemplo que eu mostrei anteriormente do desenvolvimento do imatinib, onde ele é um inibidor da proteína BCR-ABL, decorrente de uma translocação cromossômica, expressa em 99% dos casos de leucemia mieloide crônica. E no estudo que foi chave para a sua aprovação em ensaios clínicos, nós podemos ver nesses gráficos que ele é capaz de aumentar a taxa de sobrevida e também diminuir a recidiva de leucemia mieloide crônica e leucemia linfoblástica aguda em pacientes em estudos de fase 3. Outro exemplo também relevante aqui, mais uma vez, com os gráficos de Kaplan-Meier, que são bastante utilizados para doenças graves e informações sobre estudos de não inferioridade em fase 3. Nós temos o cetuximab, que é um biológico. O imatinib era uma molécula pequena, agora, no caso, nós temos um anticorpo monoclonal. Ele foi observado em estudo de 2008 que ele era capaz de aumentar a sobrevida global e livre de progressão de pacientes com câncer coloretal, no gráfico mostrado à esquerda, o gráfico B. No entanto, foi interessante notar que ele tem como alvo o receptor do fator epidérmico, EGFR, de crescimento epidérmico, EGFR. No entanto, quando havia uma mutação num gene secundário, e mais uma vez a participação da medicina de precisão e sequenciamentos genéticos, a mutação na proteína Carras, observou-se que esse benefício na sobrevida e na sobrevida livre de progressão ele foi perdido, justamente porque essa proteína Carras, agora na figura direita, no canto inferior direito, ela está envolvida justamente com a via de sinalização mediada pelo EGFR, quando em presença do seu ligante, o fator de crescimento epidermal. E uma mutação que torna essa enzima GTPase, a Carras, hiperativa, então a terapia perde o seu controle, e isso é frequentemente observado em casos de resistência no câncer. Claro que as pesquisas se voltaram para desenvolver inibidores desse alvo, Carras, que por muito tempo, durante mais ou menos 20 anos, ele foi cunhado como um alvo undruggable, que não seria capaz de ser modulado por terapias. No entanto, algumas tecnologias permitiram o desenvolvimento do primeiro fármaco inibidor dessa enzima, como o planejamento de fármacos baseado em fragmentos. Uma técnica que utiliza principalmente cristalografias de raio-x, estudos de ressonância magnética nuclear e, mais recentemente, estudos de criomicroscopia eletrônica, justamente para fazer triagens de fragmentos que possam, então, gerar substâncias bioativas que possam ser otimizadas a fármacos. Esses fragmentos eles têm parâmetros físico-químicos que delimitam a sua estrutura, como peso molecular, log-P, número de doadores receptores de ligação de hidrogênio, mas o ponto principal
é que o estudo com fragmentos permite explorar o espaço químico de uma forma mais ampla. Hoje, atualmente, é estimado que o espaço químico ele contém, com moléculas com até 30 átomos pesados, 10 a 60 moléculas possíveis, o que é muito mais do que trilhões. Então, atualmente, nós exploramos uma galáxia, nem uma galáxia, um sistema perto desse universo, desse espaço químico total. E, e considerando a estratégia baseada em fragmentos, nós podemos fazer uma cobertura do espaço químico possível maior, ou seja, podemos ter uma diversidade química maior, reduzindo o peso molecular das moléculas possíveis. Isso resultou em inovações, que já há diversos fármacos aprovados, inclusive o inibidor de Caras, que eu vou mostrar posteriormente. A diferença experimental entre ela e uma triagem clássica de substâncias bioativas é justamente que é feita uma triagem com moléculas pequenas, com baixa afinidade, mas que podem ser conectados esses fragmentos para gerar uma molécula com atividade elevada, isso baseados em estudos de biologia estrutural, principalmente. Então, aqui, na parte de cima do slide, nós temos inibidores aprovados e desenvolvidos a partir dessa técnica, baseados no núcleos 3-anilino 7-azindol, ou então inibidores de FGFR. À esquerda e abaixo nós temos alguns inibidores de alvos que eram considerados undruggables pela literatura, ou seja, que não poderiam ser modulados ou eram muito difíceis de obter substâncias bioativas, como os inibidores de BCL2, o oncogênio associado à resistência à apoptose, e também inibidores de Caras demonstrados à direita, o sotarizib aprovado em 2021, onde foi combinada a estratégia baseada em fragmentos com inibidores com centros de ligação covalente com a enzima, ou seja, foi combinadas duas estratégias, a estratégia baseada em fragmentos e inibidores covalentes. Bom, aqui nós temos uma demonstração do fármaco no sítio ativo da Caras, e talvez o que seria o experimento translacional do ponto de vista farmacológico, que foi a observação da regressão de tumores em modelos de xenotransplante após o tratamento com essas substâncias, uma regressão significativa, além da prevenção da progressão do tumor, o que está demonstrado na linha verde. Outras metodologias, agora, também baseadas ainda na medicina de precisão, seriam as metodologias baseadas em RNA. Então, atualmente, alguns tratamentos baseados em RNA de interferência estão sendo introduzidos na clínica, baseados principalmente no siRNA, que são RNAs pequenos de interferência, que se constituem por uma fita dupla, que eles são capazes de diminuir a expressão de determinados genes complementares a esse RNA. Além disso, também os shRNAs, que são os RNAs pequenos em grampo, que podem ser integrados ao DNA genômico, eles são muito utilizados na identificação de alvo, no desenvolvimento de modelos knockout para estudos em animais, o que também fornece uma perspectiva de novos modelos translacionais e estudos de genômica em etapas pré-clínicas. Aqui à direita nós temos um exemplo da inclisiran, que é um siRNA. Ela é responsável, então, pela inibição do gene PCSK9, que está associado à hipercolerestemia. Então, esse RNA de interferência ele é incorporado na célula, nos hepatócitos, e ele leva à degradação após a formação do complexo de silenciamento induzido por RNA, esse RISC, no meio do slide. E após a formação desse complexo, ele reconhece o RNA mensageiro complementar relativo à expressão do gene PCSK9 e promove a degradação desse gene, diminuindo, então, a expressão gênica dessa proteína, que é responsável por retirar da superfície celular os receptores de LDL, que seria o colesterol ruim associado à hipercolerestemia. E quando esse gene é inibido, tem uma maior disponibilidade de receptores na membrana celular, o que vai fazer com que haja maior captação do LDL e processamento e diminuição da hipercolerestemia. Outra estratégia importante para a identificação de alvos seria o uso de produtos naturais. Então, aqui um exemplo bastante
interessante, onde os inibidores do fator 10A da cascata de coagulação, né, são, então, anticoagulantes da classe das abanas, né, a rivaroxabana foi o primeiro da classe. Eles têm uma grande vantagem terapêutica aos anticoagulantes orais antigos, pelo seu menor ocorrência de efeitos adversos, menor necessidade de monitoramento, e, na verdade, a possibilidade de inibição inicial dessa enzima, do fator 10A, foi justamente feito com um produto natural isolado de uma sanguessuga mexicana, a antistazina. Então, era um peptídeo, né, que tinha capacidade de justamente inibir o fator 10A, e isso final da década de 80, começo da década de 90, validou esse alvo como alvo relevante para o desenvolvimento de anticoagulantes, que depois foram desenvolvidos os anticoagulantes sintéticos rivaroxabana, apixabana, edoxabana e assim por diante. O reposicionamento de fármacos, ele é uma estratégia também relevante na pesquisa translacional, justamente porque ele é capaz de reduzir custos, e justamente os custos relacionados àquelas etapas mais críticas, com maior atrito, que é a etapa de ensaios pré-clínicos e os ensaios clínicos iniciais de validação, de fase 2, né, validação do mecanismo de ação. Justamente porque, quando está se reposicionando fármacos, o que você já tem de informação sobre essa substância é justamente isso, a sua segurança. Então, as etapas pré-clínicas e as etapas clínicas de fase 1, elas são aceleradas, de forma que os estudos-chave para o reposicionamento de fármacos são justamente os estudos de fase 2, obviamente após uma validação pré-clínica para essa nova utilização de um fármaco que já está disponível no mercado. Então, nós temos então a aceleração das etapas iniciais até a etapa de fase 1 nesse esquema, onde, validado o novo mecanismo de ação, a nova utilidade, a intervenção clínica, os estudos de fase 2 são facilitados por já se conhecer a segurança dessa substância. Então, existem diversos exemplos investigados na literatura, de investigação na literatura de reposicionamento de fármacos. Um que está sendo bastante estudado recentemente é a semaglutida, que está sendo reposicionada em fase 3 para o tratamento da doença de Alzheimer. Esse é um tratamento para a diabetes do tipo 2 e obesidade. E a hipótese é que a modulação do metabolismo da glicose, que pode estar desfuncional no sistema nervoso central, ele pode estar associado ao desenvolvimento de biomarcadores clássicos da doença de Alzheimer, como as placas beta-amiloide, os emaranhados neurofibrilares tal, e a perda neuronal. E esses estudos de fase 3 se iniciaram após a observação de que 40% a 70% dos pacientes que faziam a utilização dessa terapia tinham um risco diminuído do desenvolvimento da doença de Alzheimer. Outro exemplo ainda dentro da doença de Alzheimer, e aí o reposicionamento de fármacos ele é particularmente relevante para essas doenças que têm uma escassez em terapias disponíveis, pois eles podem acelerar essas etapas e verificar novas hipóteses de forma rápida, é o inibidor da quinase JAK, baricitinib, que ele modula a via inflamatória da JAK-STAT e atualmente está em fase 2, com o objetivo de verificar a neuroinflamação na doença de Alzheimer e também na esclerose lateral amiotrófica. Bom, como eu mencionei anteriormente, as doenças crônicas não transmissíveis, elas são multifatoriais, elas envolvem fatores ambientais, como envelhecimento, obesidade, o uso de cigarros, o consumo de bebida alcoólica elevado, assim como comorbidades, como a hipertensão e a diabetes, e também mecanismos moleculares compartilhados, como alterações na microbiota, que tem sido bastante estudado também recentemente, a inflamação, mutações genéticas, alterações metabólicas e também o estresse oxidativo, a contribuição do estresse oxidativo para a cronicidade dessas patologias. Então, nesse sentido, para endereçar múltiplos fatores patológicos, fatores da fisiopatologia das doenças crônicas não transmissíveis, abordagens multialvos são
bastante utilizadas, a exemplo das combinações terapêuticas. Aqui, no caso, é para o tratamento do HIV, então é uma doença transmissível, mas, apesar de ser uma doença transmissível, esse exemplo está colocado aí justamente porque talvez foi um dos que mais popularizou o uso de combinações farmacológicas para o controle de doenças. Além das combinações, nós temos as combinações em dose fixa, onde no mesmo comprimido nós temos, ou numa mesma formulação, nós temos mais de uma substância bioativa, como é o caso da combinação da amlodipina e atorvastatina para o tratamento de doenças cardiovasculares associadas à aterosclerose. E, atualmente, existem alguns exemplos de fármacos multi-alvo, que têm como objetivo combinar justamente as unidades moleculares responsáveis pela modulação de cada um dos alvos envolvidos. Isso pode ser feito através da combinação por espaçadores, fusão entre esses grupamentos, ou a conjunção desses grupamentos para gerar justamente novas substâncias bioativas que possam endereçar o caráter multifatorial das doenças crônicas não transmissíveis. Então, aqui tem um exemplo, a sparsentan, ela é um inibidor do receptor de endotelina do tipo A e também do receptor de angiotensina AT1. Ambos os receptores sinalizam no músculo liso através da proteína G-alfa-Q, ativando a fosfolipase C, que vai quebrar os fosfolipídios de membrana em IP3 e DAG, o fosfatidil inositol 2-fosfato, o que vai liberar estoques de cálcio no retículo sarcoplasmático e ativar a via da cálcio-calmodulina, o que vai promover a contração do músculo liso. Isso está bem associado aos tratamentos da hipertensão. No entanto, e esse é um caso interessante, porque essa substância foi desenvolvida e foi estudada nos ensaios clínicos de fase 2, justamente para verificar seus efeitos no controle da hipertensão arterial sistêmica. No entanto, um biomarcador particular chamou a atenção para uma segunda aplicação para essa substância, que propiciou, então, um reposicionamento ainda em estudos clínicos, que foi a proteinúria, a remissão da proteinúria nesses estudos clínicos, sendo a proteinúria um dado biológico quantificável, portanto, um biomarcador. Então, eles compararam com um inibidor do receptor AT1 e observaram que a proteinúria ela tinha uma remissão e, por isso, eles reposicionaram ainda em ensaio clínico essa substância para o tratamento da nefropatia por IgA, que é uma doença também renal crônica. E, justamente, esse foi um dos primeiros tratamentos que não imunossupressores, um tratamento inovador não imunossupressor para essa doença autoimune. Aqui, somente para ilustrar como é feita a combinação dos farmacóforos responsáveis pela inibição de ambos os alvos. Então, na parte de cima, nós temos uma substância ativa frente a AT1, com atividade de 0,8 nanomolar. Na parte de baixo, nós temos uma substância bioativa frente ao receptor de endotelina, e é feita a combinação dos grupos destacados em vermelho e em azul, mantendo uma parte intermediária, que gera uma substância capaz de atuar nos dois alvos. Então, aqui nós podemos ver os dados, foram publicados foi recentemente, 2023, e também eles observaram que não haviam efeitos adversos aumentados em relação ao tratamento padrão. Bom, existem outros mecanismos sendo investigados para hipertensão arterial pulmonar, para hipertensão arterial sistêmica, como, por exemplo, agora inibidores seletivos da aldosterona sintase. Existiam antes inibidores da aldosterona sintase, mas com perfil de seletividade reduzido, que foram investigados para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. No entanto, o seu perfil de efeitos adversos, ou seja, o balanço entre segurança e eficácia, não foi favorável. E, portanto, novos inibidores estão sendo desenvolvidos agora em fase 2, como o baxdrostat. Assim como peptídeos estáveis, análogos à angiotensina 1,7, que podem promover a vasorrelaxação. Bom, então, aqui, somente para demonstrar que os anticorpos monoclonais, a sua contribuição introduzir alguns exemplos da importância dos anticorpos monoclonais para a retomada, então, da produtividade da indústria farmacêutica. Que nos últimos 5 anos nós vemos que as barrinhas vermelhas têm uma contribuição cada vez maior,
em relação às décadas anteriores. E os anticorpos monoclonais agora eles são bem difundidos na terapêutica, tratando diversos tipos de indicações, sendo o câncer uma das principais, as doenças autoimunes, justamente pela sua capacidade de modular respostas imunológicas, como, por exemplo, o nivolumab, que bloqueia o PD-1 e reativa células T para combater o melanoma. Esses anticorpos eles podem ter diversas características, sendo eles murinos até humanos, com graus quiméricos, o que pode potenciar sua imunogenicidade, o que está associado a efeitos adversos. Então, apesar de numerosos fármacos aprovados nos últimos anos, ainda existe alguns casos de efeitos adversos graves, como o aducanumab, que foi introduzido para o tratamento da doença de Alzheimer e foi retirado posteriormente devido a ocorrências de edemas cerebrais. Mas também não existe só pontos negativos, esse tipo de terapia já é bastante utilizado para o controle da asma grave, com uma vez monitorado o perfil dos pacientes, as suas respostas imunológicas. Então, um exemplo, o omalizumab, que é um anticorpo monoclonal anti-IgE. Novas tecnologias também baseadas em terapias celulares vêm sendo aprovadas em pesquisa translacional, como as baseadas em células CAR-T, que são células T que têm um receptor de antígeno quimérico. Esses receptores são introduzidos através de modulações genéticas e essas células T, então, elas são aprimoradas para reconhecer antígenos em células cancerígenas e úteis para o tratamento do câncer. Também agora uma nova terapia baseada na edição genética em CRISPR-Cas9 foi introduzida para o tratamento da anemia falciforme e beta-talassemia, e reduzindo a necessidade de transplante, de transfusão de sangue pelos pacientes, aonde as próprias células dos pacientes, as células da medula dos pacientes, são modificadas geneticamente de forma a reverter essas doenças genéticas. Por fim, as ciências ômicas, elas têm grande contribuição para, principalmente, a identificação de novos alvos na parte de estudos pré-clínicos, a proteômica, a metabolômica, assim como os estudos funcionais genéticos, para deconvolução de alvos, quando você tem uma substância bioativa que não tem o mecanismo de ação conhecido, o uso da metabolômica é bastante útil, e da proteômica, assim como a metabolômica é essencial para a identificação de biomarcadores. E todas essas tecnologias elas estão avançando com o avanço tecnológico, novas estratégias de cristalização de proteínas e assim por diante, o que contribui para novas inovações, para inovações em pesquisa translacional. A biologia estrutural ela já tem uma contribuição bastante sólida na pesquisa translacional, desde a ressonância magnética nuclear de proteínas até a cristalografia de proteínas e análise por difração de raio-x, e, mais recentemente, a microscopia eletrônica criogênica tem auxiliado também no estudo tridimensional de proteínas com domínios transmembrânicos. E a inteligência artificial, em conjunto, tem contribuído para esse cenário da biologia estrutural, como, por exemplo, os modelos de inteligência artificial do AlphaFold, que são capazes de prever estruturas de proteína com um padrão fidedigno alto e, justamente, também alimentar os estudos experimentais em biologia estrutural. Por fim, a inteligência artificial ela também tem desafios. Como eu mencionei anteriormente, o espaço químico ele é amplo e o número de moléculas possíveis na terapêutica ele chega a escalas de mais do que trilhões de moléculas, né, 10 a 60, e a observação da correlação entre o espaço químico e o espaço farmacológico, ou seja, todas as possíveis interações moleculares dos fármacos com os alvos e os genes, isso gera desafios enormes que hoje em dia são tratados como Big Data e que certamente serão alvos de pesquisa no futuro para identificação de novos alvos, análises de dados clínicos, de estudos de vigilância epidemiológica e assim por diante. Então, em conclusões, queria destacar os desafios da pesquisa translacional, onde existe uma necessidade de interação muito importante da universidade, indústria e governo para que a pesquisa translacional seja viabilizada. Também
A medicina de precisão ela já tem dado contribuições nos estudos genéticos, identificação de biomarcadores e mutações ao longo dos anos, e essa contribuição tende a ser cada vez maior, especialmente com o advento das novas tecnologias, como o CRISPR-Cas9 e as tecnologias de interferências de RNA. Além disso, a inteligência artificial ela também contribui nessa área de identificação de alvos. Os anticorpos monoclonais e moduladores eles foram responsáveis por um novo salto na produtividade na pesquisa translacional. O reposicionamento de fármacos ele é uma alternativa útil para o desenvolvimento de terapias para doenças que necessidades médicas não atendidas de forma acelerada. E o tratamento com fármacos multialvos promete trazer novas oportunidades para as doenças multifatoriais. Então, agradeço a todos pela atenção e um bom dia.